em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar, e com toda a força te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai Boa noite, Igreja do Jardim Santíssimo. Deus esteja presente aqui entre nós. Que a honra e a glória seja toda dele. Chegou o momento mais especial do seu dia. Estamos em adoração constante porque pertencemos ao Senhor e adoramos o Senhor em casa, no trabalho. Mas chegou o momento de adoração comunitária, juntos, em família, como igreja.
Eu não sei você, mas eu já vou me preparando ao longo do dia para este momento. Por isso, vamos aceitar o convite do Senhor. Vamos nos apresentar a Ele em adoração. Chegou a hora. Este é o momento. Coloque-se em pé. Vamos declarar. Esta é a hora da adoração. Toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor. Para a glória de Deus Pai. Vamos adorar.
apresentarmos diante dele. É o convite de acordarmos e lembrarmos. Estamos já diante do Senhor. E é muito lindo a gente imaginar que no momento de adoração comunitária, a igreja se reúne de mãos dadas e se apresenta junto em adoração ao Senhor. Onde estão os adoradores que estão dispostos a estar diante do altar do Senhor, neste lugar onde Ele nos conhece, nos reconhece, no lugar onde Ele nos habilita a pegar a Sua palavra, porque Ele nos prova e sejamos aprovados por Ele. Seja achado pelo Senhor nessa noite. Busque ao Senhor, apresente-se a Ele em adoração. O Senhor te conhece, Ele te chama pelo nome nessa noite. Ele quer receber o seu louvor, a sua vida em adoração. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos por mim. Que possas
sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E nessa noite, Pai, nós queremos ser encontrados por Ti. Por isso nos apresentamos. Por isso, ó Pai, chegamos a este lugar de oração. Tu mesmo disseste: minha casa será chamada, será conhecida casa de oração. Porque oração tem a ver com entrega. Oração tem a ver com oferta derramada. Oferta tem a ver com culto. E culto é prostrar-se. Culto é oferecer tudo o que temos e somos para o louvor da Tua glória, Pai. Em meio a uma semana de tantas responsabilidades, em meio a uma semana de tantas demandas, nós, Senhor, escolhemos a melhor parte, Tua presença, porque é neste lugar que queremos estar. Abençoa Teu povo nessa noite, Pai. Abençoe nossas vidas nesta noite. Perdoa-nos por nossos pecados e fale aos nossos corações. Pois assim oramos no nome de Jesus, na certeza que o Senhor conhece os que são seus. Ser louvado e adorado, em nome de Jesus. Amém. O Senhor conhece os que são seus, com trabalho de terra, e separou e marcou o seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, com trabalho de terra, de adorador, e separou e marcou o seu altar para servir, para servir, Amém. Louvamos o Senhor. Você pode sentar nesse momento, meu querido, minha querida. Você está alegre por estar aqui nessa noite? Amém. A chuva impediu alguns irmãos de chegarem nesta noite, neste lugar de culto, mas eu quero dizer a Deus pela tua vida, porque você conseguiu, porque você está aqui. E meu irmão e minha irmã, você que está conosco hoje virtualmente também, eu quero dizer ao Senhor pela tua vida e quero te encorajar para que você, nos próximos cultos públicos, esteja conosco. Por quê? Porque você faz falta. Que você faz muita falta. Como pensamos domingo, a igreja é a família de Deus. E nós existimos e prevalecemos na comunhão dos santos. Estamos em uma linda noite de quarta-feira e particularmente eu adoro dias chuvosos, dias nublados, dias mais frios. Gosto demais. Sei que é difícil se locomover, ainda mais no Rio de Janeiro, mas é uma noite, meus irmãos, que o Senhor nos concede como presente, para que nós estejamos em sua casa, para que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade, e também nos próximos minutos, para que nós ofertemos e dizimemos. Então, nos próximos minutos, você que está aqui e você que está em casa, poderá ver ali na tela, na transmissão, os dados bancários de nossa igreja, as referências bancárias, e através destas ferramentas você poderá abençoar a obra do Senhor. E você que está aqui poderá fazê-lo presencialmente, saindo do seu lugar e entregando no altar de Deus teu dízimo, a tua oferta. Abençoe a obra do Senhor nessa noite. Nós iremos continuar adorando ao nosso Deus e quando adoramos também entraremos ao altar do Senhor, nossos dízimos e ofertas.
tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Nós, de verdade, Senhor, te agradecemos. De verdade. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela família, pela saúde, pela provisão, pela possibilidade de sairmos de casa e chegarmos à tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos surpreendido. Tua graça e misericórdia tem nos tocado abundantemente. Obrigado, Senhor, também pelas lutas, porque em meio às lutas nós podemos conhecer mais e mais de Ti e crescer na graça e no conhecimento da verdade. Obrigado, Senhor, por essa noite, quando estamos em Tua presença e o Teu povo traz suas ofertas, suas contribuições financeiras, como expressão de nosso amor, gratidão e fidelidade. Abençoe Teu povo nessa noite e receba a nossa mais sincera adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Convido você, meu amado, minha amada, a abrir sua Bíblia nesta noite, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18.
Bom louvar ao Senhor. Abrimos este culto, nos colocando diante dele e declarando algumas verdades muito sérias, profundas. E o texto que eu quero compartilhar nessa noite, ele fala muito ao meu coração, ao teu coração, especialmente quando nós pensamos sobre esse movimento que fazemos quando nos aproximamos de Deus, as verdades que permeiam o nosso coração e o fato, o modo como o Senhor nos contempla e como o Senhor reage aos nossos movimentos em direção a Ele. Então convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, e leremos a partir do versículo 9. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração. O texto diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até aqui, meu querido e minha querida, que o Senhor nos abençoe enquanto lemos e refletimos sobre a sua palavra. Tradicionalmente, vou usar um termo que eu não gosto muito, mas tradicionalmente o culto de quarta-feira é um culto mais voltado para a oração. É um culto mais doutrinário também. É um culto que nós refletimos juntos sobre as bases de nossa fé. É um culto no qual nós somos chamados à contrição no meio de semana, somos chamados a orar, recarregar as baterias, para então experimentarmos o restante de semana na presença do Senhor, vivendo para a glória dele e servindo a Ele de coração. Esse capítulo 18 de Lucas é um capítulo interessante porque Jesus vai entremear alguns temas nesse capítulo. Ele vai falar sobre oração, algumas parábolas, alguns ensinamentos dele aqui falam sobre oração. Ele, por exemplo, no início desse capítulo, vai encorajar seus discípulos, aqueles e estes que aqui estão, a uma oração perseverante, a uma oração insistente. E também, em alguns momentos, Jesus vai falar sobre o caráter cristão, a verdade de nossa fé, a profundidade, a veracidade de tudo que nós fazemos e daquilo que apresentamos como verdade de nossas vidas. E não em vão, no meio desse capítulo 18, Jesus propõe uma parábola profundamente agressiva para o seu contexto social e religioso. Jesus está falando sobre oração, ele vem num ritmo, ele vem numa intensidade, propondo a parábola do juiz iníquo. Esse juiz, na parábola, só atende aquela mulher porque ela insiste muito, e Jesus estabelece um contraponto, e no ritmo da reflexão sobre a oração, Jesus propõe essa parábola sobre 2 homens que vão ao templo, 2 pessoas que, como nós, vão ao templo com o intuito de orar. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, refletirmos sobre esse ato de ir ao templo. Porque não podemos esquecer
E quando lemos os evangelhos, nós temos que entender Jesus como um judeu do primeiro século, como alguém que herdou fortemente uma herança e uma religiosidade judaica. E nesse arcabouço religioso, ir ao templo é se aproximar de Deus. Ir ao templo é desejar a presença de Deus, é desejar estar diante do Senhor, porque Deus está no templo. E o templo está na Terra Santa, o templo está no meio do povo de Deus, então Deus habita no meio do seu povo, e o símbolo, a prova disso é o templo construído. Então Deus está no meio de nós, e quando eu quero estar diante de Deus, eu vou ao templo. Uma realidade muito comum na Antiga Aliança, uma realidade, uma prática muito comum no Antigo Testamento. Uma prática veterotestamentária. Uma concepção, na verdade, veterotestamentária. Porque na Nova Aliança, nós sabemos que o sentido de templo foi expandido. Templo, agora, casa de Deus, agora, somos nós. E Deus veio fazer morada em nossos corações por meio de seu Espírito. Ah, pastor, que beleza então. Já que Deus habita em nós, eu não preciso mais da igreja local. Eu não preciso mais desse lugar de culto, desse lugar chamado casa de oração. Não é isso que o texto está dizendo. Mas nós precisamos entender a palavra de Deus com as intenções e os movimentos que o texto nos propõe. E a primeira questão que nós temos que trazer para o nosso coração é que na parábola jesuana, esses dois homens vão ao templo, vão em direção a Deus. E ainda que, indo em direção a Deus, isso não significa que os dois foram aprovados, isso não significa que os dois agradaram ao Senhor com a sua oferta. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós precisamos, e cantamos aqui no início desse culto, ser conhecido de Deus, uma canção que é muito preciosa para mim. E sempre que nós nos propomos a buscar ao Senhor, nós precisamos colocar sobre a mesa, na presença dele, as reais intenções e motivações do nosso coração. Porque qual é o teu desejo nessa noite, meu querido e minha querida? Nós fomos doutrinados equivocadamente, nós fomos formados de uma forma deficitária, que nós chegamos ao culto para receber. Eu quero a minha bênção, eu estou indo à igreja para buscar a minha bênção, como se a bênção, como se a resposta fosse um fim em si mesma, e não é. Nós vamos ao Senhor porque o amamos, nós vamos ao Senhor porque o desejamos, porque Ele é o desejado de nossa alma, porque Ele é o ansiado das nações. Nós vamos ao Senhor porque nós sabemos que precisamos dEle e que longe dEle, que fora dEle, nós não somos nada. E nós nos perdemos, e nós nos fragilizamos. Por isso então, quando Jesus propõe essa parábola, e no início dela ele diz, dois homens fizeram um movimento de buscar a Deus. Entenda isso. Ir ao templo, subir ao templo, é um movimento, uma ação de buscar ao Senhor. E eu louvo a Deus porque nessa noite você veio buscar a Deus. Eu louvo a Deus porque nessa noite você não veio prioritariamente buscar a tua bênção. A bênção não é um fim em si mesma. As bênçãos de Deus são derramadas sobre nós naturalmente, porque Ele nos ama, porque Ele é fiel, e as bênçãos são consequências de nossa aliança e de nosso relacionamento com Ele. Na vivência cristã, essa palavra relacionamento é uma palavra-chave, é um conceito-chave. Então, irmãos, esses dois homens foram em direção ao Senhor, e como disse, isso não foi garantia para que os dois saíssem do templo aprovados diante de Deus. E a minha oração é que nós todos saiamos daqui nesta noite aprovados pelo Senhor, perdoados, restaurados, fortalecidos, edificados, cheios da presença de Jesus. E aí então, Jesus vai desenvolver a sua parábola
estabelecendo um contraponto muito intenso, principalmente naquele contexto sociocultural. Ele pega a imagem de um fariseu, que não era uma figura tão admirada pelos populares, porque naquela época, como hoje também, existe uma religiosidade popular e existe uma religiosidade elitizada, clericalizada. E esses fariseus, esse grupo, e haviam grupos religiosos nos dias de Jesus, grupos que lutavam entre si e disputavam influência e posição. Não vou entrar nesse mérito desse momento, mas esse grupo dos fariseus era um dos mais influentes, dos mais radicais, dos mais opressores. E não por um acaso foi com esse grupo que Jesus teve os seus piores embates. Jesus chega a chamá-los de raça de víboras. Jesus os combate, em certo momento os chama de sepulcro caiado. E daí por diante. E toma essa imagem então e diz: um fariseu subiu ao templo, mas também um publicano. Ah, meus irmãos, o que Jesus tinha em mente propondo essa parábola? A quem ele queria irritar propondo essa parábola? Porque se o fariseu era uma figura reprovável, o publicano era uma figura execrável. Era o traidor do seu povo. Era aquele judeu que trabalhava recebendo uma quantia muito boa e muito consistente do Império Romano para oprimir os seus conterrâneos. Então, o publicano tinha uma vida muito boa, ganhava muito dinheiro em função de cobrar impostos e impostos abusivos, porque quando você ouve Pax Romana, a Pax Romana é uma grande falácia. Não, Roma foi um império grandiosíssimo, porque eles não se estabeleciam pela violência, permitiam que os seus povos dominados exercessem sua religião e sua identidade. Isso é uma grande balela, irmãos, uma grande balela. A Pax Romana era uma pax estabelecida pela opressão. Ah, existe paz, ok. Mas se alguém ousasse questionar Roma, a espada cantava. E cantava bonita. E o publicano era essa ponta da lança que oprimia os seus contemporâneos. E as pessoas, os judeus, o povo mais simples, oprimido pelos impostos, odiavam os publicanos. Chegavam ao extremo de lançarem sobre eles xingamentos, cuspirem quando lhes passavam, porque eram traidores. E Jesus, falando de oração, Jesus falando de culto, ele toma duas figuras que não são populares, para estabelecer uma reflexão muito profunda e desconfortável no coração de seus ouvintes e no nosso coração nessa noite. Porque se nós fôssemos fazer uma ponte histórica nesse texto, quais grupos nós, de repente, faríamos aqui um paralelo? Use a sua imaginação. E sabe, meus irmãos, ainda dentro da parábola, essas duas figuras, o fariseu execrável e o publicano desprezado, maldito, traidor, essas duas figuras vão ao templo, ou seja, fazem um momento de buscar a Deus. E aqui então uma segunda verdade me toca o coração, é que o Senhor está acessível a toda a humanidade, a todo tipo de gente que se volta para Ele e que se aproxima dEle com um coração contrito, quebrantado e desejoso por sua presença. Deus é o Deus dos povos. Deus é o Deus das nações. E ouça-me, igreja amada, Deus não é apenas o nosso Deus. Deus não é só para nós. Deus é para todos os povos, todas as nações. Não foi à toa que Jesus, e se você não gosta de ouvir isso, reclame com Jesus. Ele falou assim, ó, ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E aí, se vocês fizerem isso, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O grande problema da história de Israel é que o povo de Deus entendeu a sua eleição como se Deus os colocasse no mundo como elite da humanidade. Deus é apenas nosso, o Deus de Israel. Só que não entenderam que a sua eleição foi para que eles apresentassem o seu Deus a todos os povos. E hoje, meus irmãos, muitas vezes eu vejo o povo de Deus cometendo a mesma gafe espiritual, o mesmo erro. Deus é nosso, Deus é para mim. Por quê? Aí então, eu queria que você olhasse para a parábola com muito carinho comigo. Porque, irmãos, em muitos momentos o movimento evangélico brasileiro, eu vou ser sucinto assim, o movimento evangélico brasileiro se comporta muito semelhantemente ao fariseu. E o fariseu na parábola é uma figura desconfortável. Ele é um religioso. Não é alguém que conhece o Senhor, não é alguém que nasceu de novo, é um religioso. Um bom religioso. E as coisas que ele faz, me entendam, não são erradas. Não há problema em você não roubar, em você não ser injusto, não há problema em você não praticar o adultério. Ao contrário, tudo isto é consequência de uma vida transformada. A Bíblia diz que nós fomos salvos para as obras da luz. O apóstolo João diz que nós fomos salvos para as obras da luz. Mas o problema é quando nós tomamos essas questões como o nosso mérito, como a base de nossa espiritualidade. Eu sou bom e Deus me aceita. Por quê? Porque eu não sou como os demais homens, ou seja, eu sou melhor do que aqueles que estão perto de mim. Eu mereço mais de Deus. E por que eu mereço mais de Deus? Porque eu sou bom. Eu não roubo. Eu não pratico justiça, iniquidade. Aí, atualizando um pouco, bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido. Eu não sou como os meus vizinhos que eu conheço, aquela gente encardida pelo pecado. Eu não sou como eles, eu sou melhor que eles. Eu me converti muito cedo. Ou então me converti na idade adulta, eu me converti de verdade, mudei de vida. Eu sou, sabe, firmeza. Ou então, eu nasci no Evangelho. Quase que eu nasci dentro da igreja, pastor. E essas coisas, meus irmãos, são lindas, porque nós temos as nossas histórias. Quando eu conto a minha história, eu gosto de contar a minha história. Eu fui salvo com 7 anos de idade, vocês estão cansados de saber disso. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz melhor, por exemplo, do que a pessoa que se converteu aos 40 anos. Não me faz melhor. Só significa que eu tenho a minha história e ela tem a dela. E que nós fomos salvos pela mesma graça. E eu sou tão pecador quanto ele, ou ela, ou até pior. A graça nos torna pares, e o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E a gente sempre comete o equívoco de associar pecado com ato. Antes do pecado ser um ato, ele é uma realidade, é a nossa inclinação. Na verdade, é a nossa paixão de nascimento. Nós nascemos apaixonados pelo pecado. E aí então esse fariseu, que se parece muito com o movimento evangélico brasileiro, ele faz um discurso para Deus e ele acha que está orando: Senhor! Ele estufa o peito, sabe? Senhor! Ali. Graças te dou, eu não sou como os demais homens. Começa a expor suas pseudo-qualidades. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu olho para os profetas do Antigo Testamento e eu vejo esse tipo de culto oferecido ao Senhor, eu vejo Yahvé respondendo a esse culto dizendo: parem com os cultos que vocês me oferecem. Eu estou cansado de sofrer por vocês, porque quando vocês se aproximam, vocês me dão náuseas. Vocês se aproximam de mim baseados na sua própria justiça.
E aí então Jesus, provocando demais, Jesus é uma figura espetacular, irmãos, porque eu sou cristão, porque eu sou profundamente apaixonado por Jesus. Ele, sem sombra de dúvidas, é a personalidade mais marcante e mais transformadora que esse mundo já viu. Jesus estabelece um contraponto e diz, mas subiu também o podre publicano, traidor, fétido, miserável. Um pouco diferente do fariseu, ele está em certo ponto de pé, os dois estão de pé, porque isso aponta para a reverência, e nós não podemos estar diante de Deus de qualquer jeito. A nossa época, meus irmãos, a nossa forma de viver o cristianismo, às vezes é muito perigosa, porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é o nosso Pai, Deus é amor, mas Ele é o soberano do universo. E sabe, Deus não está muito preocupado com algumas atitudes litúrgicas, mas Deus está preocupado com o modo como nos aproximamos dEle e como o nosso coração está diante dEle. Mas ainda assim, nós precisamos ter alguns comportamentos diante do Senhor que glorifiquem. Culto é um momento solene. Quando estamos juntos é um privilégio, uma bênção. E hoje, meus irmãos, lendo esse texto, os dois se colocam de pé, mesmo um sendo reprovado e o outro aprovado, mas eles se colocam diante de Deus reverentemente. Hoje, na pós-modernidade, quantas vezes estamos em um culto como esse, mas o nosso coração não está aqui, a nossa mente não está aqui. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, ouvindo a história de um colega, de um amigo pastor. Nós contamos o milagre, não contamos o santo. E ele estava circulando pela igreja, porque enquanto o dirigente do culto estava conduzindo a celebração, ele fazia um ataque soviético pela igreja. Eu sei que aqui não acontece isso, mas, meus irmãos, existem lugares na igreja que são estratégicos, lugares que o pastor sempre visita durante o culto, corredores, banheiro, cozinha, cantina, portaria. E, meus irmãos, eu sei que isso não acontece aqui, mas aquele pastor, visitando os arredores daquela igreja, ele foi na sala de som no dia. A sala de som era num ambiente diferente, tinha um salão de culto e acima tinha a sala de som, e ele, pé ante pé, foi na sala de som e encontrou tanto o operador de som como o operador de multimídia assistindo ao jogo durante o culto. Era jogo do Flamengo, amém. Alguém vai dizer assim, está perdoado, pastor. Tá não. Os dois irmãos no meio do culto, o culto acontecendo, Deus agindo, os dois irmãos assistindo o jogão do Flamengo no meio do culto. Meus irmãos, quando nós entendemos que isso é normal, pensamos que isso é normal, nós estamos com problemas. Mas não é só isso. Não é só isso, tantas coisas. E nós temos que nos colocar diante de Deus reverentemente, inteiros. Sabe? Durante a celebração, meus irmãos, e eu sei que alguns irmãos estão assistindo em casa, se nós queremos adorar o Senhor, temos que estar aqui. Não há problema em ir ao banheiro, tomar aquele cafezinho gostoso que aquece o coração, mas acabou, volta, banheiro, foi do banheiro, volta, portaria é lugar de quem está de serviço, quem está em serviço, acabou ali, entra. Porque os dois, mesmo um sendo aprovado e outro reprovado, os dois estavam de pé diante do Senhor reverentemente. Mas aí, fechando esse parêntese chamado reverência, e olhando para o publicano, a sua oração é diferente. Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ele não tentou responder às ofensas do fariseu, não tentou se defender. Ele se derrama diante do Senhor. E a postura do publicano deve muito nos inspirar hoje, meus irmãos, porque, como eu disse no início, templo hoje somos nós. Casa hoje somos nós. O Senhor tabernaculou o seio da sua igreja, ou seja, Ele agora habita. Quando você for para casa, o Espírito Santo não vai ficar aqui. Ele vai em você.
porque Ele é o Deus que vive em você. E aí, irmãos, a proposta de Jesus na parábola se expande, porque não é apenas ir ao templo, mas é ser templo. E sendo templo, qual é a nossa atitude diante do Senhor? Nós entendemos a nossa pequenez, a nossa limitação, nós entendemos, meus irmãos, a ineficácia da nossa justiça própria. Nós entendemos que Deus está muito mais atento à verdade da nossa alma, em detrimento do nosso discurso. Quando o fariseu expressava o seu discurso, parecia um político, o Senhor olhava o seu coração e dizia: infelizmente você não está falando a verdade, você não está aproveitando essa oportunidade, você está se afastando do bem maior que eu tenho para você. Porque, meus irmãos, nós precisamos banhar o nosso coração na graça que flui do trono de Deus, nessa noite inclusive. E entender que os nossos méritos, como disse o apóstolo Paulo, são trapos de imundície. A nossa justiça é trapo de imundície. Não podemos, amados, nos aproximar de Deus tentando apresentar ao Senhor o nosso currículo e dizer: Senhor, me abençoe porque eu sou bom. Eu deveria fazer isso porque eu sou bom. Eu deveria estar em tal posição porque eu sou melhor que outrem. Não! Paulo sempre se apresentava em suas cartas como Paulo, apóstolo, salvo pela graça. Ele dizia: escravo de Cristo, participante dos sofrimentos de Cristo. E eu já falei isso aqui, depois de Jesus, principalmente em nossa concepção ocidental de cristianismo, Paulo é o maior expoente. Nosso cristianismo, em muitos traços, é muito mais paulino. Se compararmos com a influência de Pedro, ou João ou outros apóstolos. E Paulo nunca se expressou para suas igrejas, seus discípulos, como alguém entojado, inflado pelos seus méritos, pelos seus preparos, o seu currículo. E Paulo era um homem profundamente culto, capaz, inteligente. A história vai dizer que não era um bom pregador, não tinha carisma, era chato pregando. Paulo era chato pregando, longo, mas era profundo, inteligente, contundente. Mas Paulo nunca chegou diante de suas igrejas filhas como alguém entojado, orgulhoso, até porque ele foi o principal expoente desse evangelho da graça. E, meus irmãos, quando eu olho para essa parábola de Jesus, porque a Bíblia explica a Bíblia, não há como nós não fazermos alguns insights com essa graça que nós conhecemos. Porque todos nós que somos templo, nós fizemos esse movimento do fariseu e do publicano. Nós viemos ao templo, porque o templo é um símbolo visível da presença invisível de Deus no meio do seu povo. E os símbolos fazem parte da nossa religiosidade. Isso é normal. Existem alguns bobos hoje que dizem: não, o templo não é importante, não precisa, a comunidade não precisa. Isso é bobagem, isso é mentira de Satanás, isso é engodo satânico para arrastar multidões que se afastaram de Deus e não conhecem a Bíblia Sagrada. A igreja local, a comunidade local, a comunhão dos santos é profundamente importante e profundamente necessária. Mas, meus irmãos, temos que entender que na nova aliança, nós não vamos simplesmente ao templo, na concepção de que Deus está no templo. Nós somos templo porque entendemos que Deus vive em nós. Você ouve hoje, entende? Eu posso ouvir o teu amém? Deus vive em você. E aí então, quando você se aproxima de Deus,
como você se coloca diante dele, na sua vida diária, no desenvolvimento de sua fé, porque hoje, meus irmãos, não é só ir ao templo, mas é ser templo. E eu me lembro do Salmo 84, quando o salmista diz que até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para os seus filhotes, mas ele diz, e lembre-se, numa concepção veterotestamentária, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu, porque o prazer do salmista era estar no templo, porque no templo Deus estava, o salmista amava Deus e queria a sua presença. E hoje, meus irmãos, através da obra redentora de Jesus, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo, nós somos a casa, Deus habita em nós, e o que nós fazemos com essa presença? Será que nós, irmãos, nos portamos sabendo que Deus está em nós, de acordo com o comportamento desse fariseu? Ou será que nós, especialmente nessa noite, agimos como esse publicano que se apresentou através de uma verdadeira oração, se quebrantando, se derramando e dizendo: Deus, se propício a mim, me alcance com a tua bondade, me alcance com a tua misericórdia. Senhor, que não sejam os meus méritos, mas a tua misericórdia, a tua graça. Senhor, que eu seja hoje acolhido em tua presença, cheio da tua presença, não porque eu mereça, porque eu não mereço. Mas que eu saia, por exemplo, desse culto aqui hoje, cheio de Deus, porque eu me esvaziei de mim mesmo, porque eu abri mão de minhas vontades, e porque eu me despojei, inclusive, dos meus méritos. E eu sei que eu não sou merecedor dessa comunhão, dessa intimidade, dessa presença, que eu não sou melhor do que ninguém que está aqui presencialmente ou virtualmente, porque, irmãos, é um tempo, e sabe, às vezes a igreja desenvolve comportamentos neuróticos, loucos, a ponto de irmãos que estão no templo, estão no regime presencial, eles dizem: não, eu sou melhor do que aquele irmão que não está no culto hoje, que só presta culto virtual, como se, sabe, nós construíssemos classes, um evangelho de classes. E esse texto, meus irmãos, nessa noite que, historicamente e tradicionalmente, como eu iniciei a minha fala, eu fui disciplinado, eu fui treinado a entender o culto de quarta-feira como um culto essencialmente de oração. Esse texto nessa noite desafia o meu coração, porque todos nós hoje somos templo, e nós hoje fazemos um movimento juntos de buscarmos ao Senhor, de nos apresentarmos diante do Senhor. E quais são as prerrogativas dessa nossa ação? Nós chegamos diante do Senhor, respaldados pelo sangue que foi derramado no Calvário e que nos purificou e nos redimiu. Nós nos aproximamos do Senhor à sombra da cruz. Ou nós ousamos chegar diante de Deus hoje achando que nós merecemos alguma coisa? Não merecemos. E hoje o Senhor nos chama à sua presença. Eu quero que você volte para casa pensando sobre isso. Essa parábola nos inspira na seguinte direção. Hoje o Senhor nos chama à sua presença. Nós sairemos do templo, mas nós continuaremos templo. Ninguém pode nos roubar isso. O Espírito Santo veio habitar em mim e em você, e ele é o selo para o dia da redenção. O Espírito Santo vem morar em mim e em você. E ele vai voltar para o Pai quando a noiva for arrebatada. Até lá, ele é o amigo do noivo que conduz a noiva. Entendendo isso, que voltemos para casa entendendo que o Senhor nos chama para a sua presença, para a sua comunhão. E a sua presença é o nosso lugar de habitação e prazer. Eu preciso da presença do Senhor. Você precisa dessa presença,
dessa comunhão, estar nele, unido a ele, buscando a ele. Mas como você faz isso? Não tente se aproximar de Deus com base em teus méritos, em teu currículo, em tua folha corrida de serviços. Dê glória a Deus, glorifique a Deus. Aproxime-se do Senhor entendendo que você é um pecador salvo pela graça. E que se não fosse a graça, você não estaria aqui hoje. E por isso você não é superior, você não é melhor que ninguém. Juntos somos igreja. Juntos desfrutamos dessa comunhão e juntos glorificamos o nome dele. E por fim, meu irmão, olhe para a parábola e veja como os dois voltam para casa. O fariseu vai para o templo doente e sai do templo doente. Mas o publicano chega ali com suas culpas, suas mazelas, suas imperfeições. E o texto diz, Jesus disse que ele saiu do templo justificado. Ele foi justificado. Justificado é alguém que recebeu a justiça de Deus sobre si. A justiça que foi conquistada na cruz do Calvário. Paulo disse, em ti fomos feitos justiça de Deus. Aquele publicano foi justificado, foi perdoado. E perdão cura, irmãos. O perdão cura a nossa alma. O perdão liberta o nosso coração, o perdão nos aproxima das pessoas, o perdão nos possibilita olhar de novo para o nosso irmão e dizer assim, meu irmão, eu quero te servir. Pregamos domingo, eu quero te servir, porque em Jesus eu te considero superior a mim. Sabe? A proposta do Evangelho é contraditória no âmbito humano. Nós precisamos nos considerar inferiores em relação ao outro, ou seja, eu sou servo do meu irmão. E não olharmos para o outro e dizermos, eu sou superior. Essa palavra hoje, meus irmãos, nos chama a um caminho verdadeiro de oração, porque se nós queremos orar, nós precisamos orar segundo o que a palavra nos diz. E oração é caminho para desenvolvimento de nossa espiritualidade. E uma igreja que cresce é uma igreja formada por homens e mulheres que desenvolvem a sua verdadeira espiritualidade. Uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja sã, uma igreja acolhedora, uma igreja que é canal de cura, é uma igreja formada por homens e mulheres que desenvolvem profundamente a sua espiritualidade. E eu sei que Jardim Santíssimo é assim. Eu sei que o Senhor ama essa igreja com um amor profundo. Eu sei, meus irmãos, eu tenho dito muito isso desse púlpito, pregando intencionalmente, visando algumas direções. Essa igreja é um presente de Deus para esse bairro, para essa comunidade. Eu tenho vivido uma situação inusitada nesses poucos dias, morando, acampando, não sei, em Campo Grande. Ainda estou acampando. Quando eu peço um carro para cá, os rapazes me mandam uma pergunta, em qual parte de Santíssimo, tal? E eu disse, por quê, meu querido? Porque esse bairro aqui precisa de Jesus. Porque esse bairro aqui precisa de uma igreja que cheire, que exale perdão, graça e misericórdia. Esse bairro precisa de uma igreja que esteja com as portas, me perdoe o termo, escancaradas. Para que qualquer tipo de gente que Deus trouxer para cá, precisando de perdão, de transformação, de vida nova, que eu e você estejamos prontos para abraçar esse pessoal e dar trabalho. Eu não sonho com uma igreja, irmãos. Eu não sonho com uma igreja que só cresça por carta de transferência. É muito bom receber carta de transferência. Aclamação, receber crente prontinho é uma maravilha.
Mas, meus irmãos, quando você recebe alguém destruído pela vida, um publicano encardido pelo pecado, que fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, minha vida até aqui foi um equívoco, me perdoe. E a gente então, como instrumento da graça, abraça essa pessoa, ensina a essa pessoa o que é ser discípulo de Jesus. Mas para ensinar a ser discípulo, tem que ser discípulo. Não me responda, responda a si mesmo: você é um discípulo, você é uma discípula de Jesus? Abraçar essa gente e limpar as feridas, e ensinar um novo e vivo caminho que foi construído para nós pelo sangue de Jesus, porque esse caminho, cheguemos, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, esse novo e vivo caminho que foi conquistado e formado para nós através do véu que foi rasgado. O autor aos Hebreus nos ensina isso. Mas será, meu irmão e minha irmã, que esse caminho é só para mim? É só para você? Que maravilha chegar num culto como esse, adorar a Deus, nos derramarmos diante dele. Mas Deus não é o Deus do Rogério, Deus é o Deus das nações, dos povos. E Deus quer salvar pessoas, publicanos e fariseus também, porque fariseus, vou te contar um segredo, não conte para ninguém, só estamos nós aqui. Na verdade, fariseus precisam de salvação, porque religiosos vão para o inferno. Céu é o lugar de quem nasceu de novo. Céu é o lugar para quem nasceu de novo. Religioso vai bater na porta do céu e vai ter que voltar. Meia volta vou ver. Porque no céu só entra quem nasceu de novo e quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus quer salvar gente aqui, irmãos. Eu tenho certeza. E Deus nos trouxe aqui nessa noite, nesse culto, para preparar o meu coração e o teu coração para que hoje nós saímos daqui como o publicano. Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Apesar dos meus quase 40 anos de evangelho, eu sou um pecador miserável. Eu não sou melhor que meu irmão. E muito menos eu sou melhor do que quem está lá fora. Eu não sou melhor do que o ímpio. Que isso, pastor? Eu fui salvo. Não, você não é melhor do que o ímpio. Você é um missionário enviado aos ímpios e pecadores. Para quê? Para amá-los. Para amá-los. E para mostrar a eles a profundidade do amor de Jesus. Eu me lembro de uma pregação do Russell Shedd, do Dr. Russell Shedd. Eu me lembro de alguns encontros que eu frequentei durante 10 anos na CEPAL. O Russell Shedd é um homem tão fantástico, tão profundo, era um homem, né? Que tinha uma Bíblia com seu nome. Quando ele descobriu que a Edições Vida fez uma Bíblia com o nome dele, ele ficou revoltado. Não façam isso. A Bíblia de Estudo Shedd. Naqueles encontros da CEPAL, nós vimos aquele homem exalando santidade. Irmãos, gente que exala santidade é gente profundamente humilde. Eu vejo às vezes uns crentes metidos a besta, entojados, que no profundo estão exalando o cheiro de pecado, porque todo santarrão é um devasso em potencial. E o Russell Shedd ali, tomando café com o pessoal, sentado, simples. E eu me lembro de uma pregação dele que foi muito profunda. Ele falou assim: irmãos, aquele sotaque dele, era boliviano, filho de missionários, viveu muito tempo nos Estados Unidos, aquele sotaque dele. Dizia: irmãos, eu oro nessa noite e eu não peço que a paz de Deus enche o coração de vocês.
Que hoje a paz de Deus não encha o coração de vocês. Mas eu oro para que nessa noite o desconforto, o incômodo que só o Espírito Santo sabe produzir em nós, que esse incômodo seja levado com vocês de volta aos quartos dos irmãos. Estávamos em um hotel. E a minha oração nessa noite, quem sou eu? Eu nunca vou chegar à sombra do Russell Shedd. Mas a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo nos incomode. Nós que estamos aqui, nós que estamos, os irmãos que estão em casa, que o Espírito Santo nos incomode para que nós saiamos desse culto hoje como o publicano. Como ele saiu, justificado. Por quê? Porque foi a Deus da maneira correta. Que o Senhor abençoe a tua vida hoje. Leve contigo esse incômodo do Espírito Santo. Que ele fale mais profundo ao teu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor? Coração
novo. Porque, Senhor, o teu discípulo e a tua discípula só encontra significado na vida no serviço. Então, Pai, abençoa-nos hoje e que nós saiamos daqui com o nosso ego crucificado com Cristo. E como João o Batista, possamos orar que nós diminuamos e teu nome cresça em nossas vidas. Receba, Pai, nessa noite o nosso amor. Obrigado por esse encontro que eu tenho com os meus irmãos. Eu precisava estar aqui. Eu saio daqui abençoado por tua graça, porque dos pecadores eu sou o pior, Senhor. Obrigado pelo teu amor infalível. Obrigado, Senhor, porque os teus planos jamais serão frustrados. Leva-nos em paz, abençoados, protegidos, guardados, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé nessa noite. Adora o Senhor. Senhor.